Alô? Queridos irmãos, que a doce paz de Jesus continue a nos envolver e a envolver também as nossas mães. No dia de hoje, cada um está se lembrando. Mas o assunto que vamos abordar na tarde de hoje é um dos nossos defeitos. É o defeito da vaidade. E como desvencilhar-se, como fazer esse defeito desaparecer de nosso comportamento, da nossa maneira de ser. E esse assunto, ele está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. E o sofrer, diz lá um dos itens deste capítulo, que o sofrer tem duas causas. Uma causa anterior, das nossas vidas passadas, que já vem pronto, já vem feito, e a gente não sabe como é que ele aparece, como é que ele surge, por conta do esquecimento do passado que nós temos ao reencarnar. Mas a maioria dos nossos sofrimentos são causados pelo nosso procedimento na presente encarnação. Grande parte deles somos nós mesmos que estamos provocando com a nossa maneira de ser. É também parte, estudado, lá na pergunta 933, principalmente na explicação, no Livro dos Espíritos, nós temos a pergunta, a resposta, e muitas vezes temos uma explicação, um adendo daquela resposta. E lá, nesse adendo, nessa parte, ele mostra também porque nós próprios causamos nosso sofrimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, que foi o primeiro que eu disse, diz o seguinte: o homem é, em grande parte, o causador dos seus próprios infortúnios. O causador, ele mesmo. Mas, em vez de reconhecer, ele acha, para não se humilhar, dizer, a culpa é sua, você é o causador do que está sofrendo. Ele acha isso humilhante. A sua vaidade, essa vaidade que nós vamos estudar na tarde de hoje, não permite isso, não deixa isso. E então, para encontrar uma saída, para uma resposta para os seus males, ele acusa a sorte. É a sorte que aconteceu comigo, é a providência, ou é a má fortuna, ou então é a má estrela. Qualquer pessoa é responsável, menos ele próprio. E diz mais no final lá, quando a má estrela é o seu próprio proceder. Por isso é que quando nós, a maioria, vimos fazer consulta aqui, e muitas vezes o dirigente do trabalho pergunta, o que você anda fazendo? O que você está, no seu comportamento, o que você está ocasionando essa reação na sua vida? E se você prestar atenção, você vai encontrar esta resposta. O que é que você está fazendo para ocasionar aquele sofrimento, e muitas vezes o próprio sofrimento que trouxe você à casa espírita? A vaidade, ela é filha do orgulho. O orgulho é filho do egoísmo. Mas, por exemplo, a origem de tudo está no egoísmo. Do egoísmo, o mais forte filho do egoísmo é o orgulho. Mas do orgulho surgem diversas vertentes, muitos defeitos nossos. E dentre esses defeitos, a prepotência, a maldade, a inveja, o ciúme, o despeito, muitos defeitos nós temos que são partes do orgulho. E a nós coube, na tarde de hoje, conhecer e estudar a vaidade. A vaidade. Na verdade, a vaidade ela está tão intrínseca, tão escondida, tão guardada dentro de nós,
que seria difícil alguém identificar, assim, em primeira mão, a sua vaidade. Mas vaidade no quê? A maior parte das nossas vaidades está na apresentação, no vestir bem, no se apresentar ostensivamente, em se enfeitar ostensivamente. Tem pessoas que andam, você é um verdadeiro armarinho, né? Gostando. Em gastar tempos e muito tempo em se embelezar, dinheiro, os cuidados que deve ter com a vida, em provocar, em proporcionar assim uma boa apresentação para chamar a atenção para você ser bem-sucedido na vida, estar bem. E há aí um erro de cálculo, quando pensamos que a felicidade está nessa maneira de como você se apresenta. E dizem os psicólogos que esse defeito, o defeito da vaidade, ele surge, muitas vezes, no início da nossa vida. Nós vemos, e já passamos por essa fase, que a maioria das crianças, ao chegar à idade do adolescente, do jovem, não quer assumir a sua própria personalidade. Quem é ele? Nós vimos aí nas escolas o bullying, nós vimos dentro das próprias famílias as grandes rixas que há entre os irmãos e os participantes daquela família, é exatamente apontando aquilo, e nós não conseguimos nos apresentar no mundo como realmente somos. E que saída nós tivemos? Nós escolhemos para nós uma imagem, uma pessoa, uma personalidade que a gente acha bonito e passa então a ter aquela personalidade como uma regra, como uma pessoa, um modelo mesmo para você seguir. Então, por exemplo, alguém que se apresenta fácil, falando alto, ostensivamente, colocando banca, respeitando todo mundo falando, você gosta daquilo e você diz, pronto, ali está meu modelo. E você adota esse modelo. Gente, pensando bem, cada um de nós tem aqui um personagem que a gente segue desde a infância. Eu vou contar o meu pecado. Eu, pelo menos, durante muito tempo, eu escolhi como personagem, para mim, minha professora. E eu queria ser tudo que ela era. E eu queria ser, inclusive, imitei, durante muito tempo, a sua letra. Era linda a letra dela e eu passei muitos anos imitando a sua letra. Não consegui firmar a minha própria pessoa, quem eu era, e continuei imitando. E ainda hoje essa pessoa tem ainda para mim uma imagem muito boa, porque foi o personagem que eu escolhi para seguir. E muitas vezes me lembro dela, inclusive ela já está no mundo espiritual. Então, a gente cria essa personalidade. É um tio, é um parente, é um amigo, é uma pessoa de fora, é um artista. Veem como se comportam os nossos jovens diante dos artistas. Não é? Eles compram a roupa deles, eles botam todos os penteados, eles fazem tudo que o artista faz, desmaiam, ficam completamente fora de si, diante daquela imagem que para ele é o ideal. E o que acontece com a criação dessa imagem, dessa personalidade? Ele não se firma como ele próprio. Ele se esconde através desse personagem. E o tempo vai passando e isso vai ocasionando nele uma dualidade. São duas pessoas numa só. Ele próprio, com seus defeitos, com sua maneira de ser, que muitas vezes não é aprovado pela sociedade, não é aceito pelo grupo onde ele pertence, e a do personagem. Ficam duas pessoas. E o dono da pessoa se perde nisso aí. E se perdendo, ele fica intranquilo, ele fica bloqueado, ele não se encontra. Daí ele é sempre uma pessoa carente. Se você conversar com alguém muito vaidoso, você vai perceber que no íntimo ele é uma pessoa carente. Ele é uma pessoa que não consegue passar confiança, tranquilidade,
na vida da forma como ele é, porque ele está assumindo uma personalidade. A gente vê na televisão muitos e muitos casos desse tipo. Agora mesmo tem uma novela, aí está começando, em que tem uma artista lá, que ela é a tal, e essa pessoa está apresentando diversas personalidades. Criou uma imagem para ela e está lá, só representando o tempo todo. E o interessante é que no próprio enredo que o escritor da novela fez, mostra que essa pessoa é uma pessoa falsa. Ela não existe, ela não é aquilo que ela apresenta. Ela não é aquilo que ela apresenta, que ela passa diante da multidão que a segue. Ela é um ser que ela criou, um ser fictício. Isso é humano, isso é perfeitamente humano, não é nada de coisas do outro mundo. Todos nós temos essa tendência de criar essa imagem para se parecer a algo bom, para você ser aceito na sociedade. O sorriso, o gesto, a maneira como você se apresenta, tudo isso muitas vezes são tudo falso, não corresponde à realidade. E as pessoas dessa forma, elas gastam muito tempo em manter essa imagem fictícia e sofrem com isso, e sofrem com essa aparência que ele escolheu. Não é ele. Tanto que é que quando ele se casa, que conhece os companheiros e as pessoas na intimidade, e a pessoa diz, você não é aquilo que me se apresentava. Você me enganou. Eu já vi muitos e muitos consórcios dizer após o casamento, você me enganou, você parecia outra coisa, e na realidade você não é aquilo que eu gostei, que eu me apaixonei, que eu me casei. Era uma coisa fictícia, era um personagem. Os psicólogos estão ganhando muito dinheiro hoje para tratar dessa questão. Mas, do ponto de vista espiritual, nós vamos analisar que é um grande prejuízo, porque, primeiro, é um defeito da nossa personalidade que nos causa grande mal, grandes prejuízos. Primeiro, os bloqueios que como nós já vimos, de que você não é você. Você é um ser que você está representando. Você está se imitando. Você põe aquela roupa, não, isso aqui não está parecido comigo, não. Eu gosto daquela que parece com ele. E você compra já a sua roupa, você se arruma, você faz tudo para seguir aquele personagem, esquecido de si próprio. Onde anda você? Onde você está? Qual é realmente a sua personalidade? Por que ele faz isso? Porque, primeiramente, ele se manifesta assim, porque ele quer, e isso é humano, eu já disse, de você querer parecer bem na figura, né? Na foto, como diz, você quer sair bem na foto. Eu quero me apresentar bem, eu quero estar bem lá na foto, eu não quero parecer o ratinho, aquela pessoa que fica feio na foto. O destaque pessoal, você quer ser reconhecido pelas pessoas. Vocês podem observar, pelo menos eu não estou vendo ninguém aqui de uniforme. Mas se aparecer alguém ali abrindo a porta, como ela chegou agora, né, e entrando, então se você aparecer ali agora, o que acontece? Uma pessoa de uniforme, daqueles uniformes bem bonito, bem novo, né, todo chique, todo aprumado, todo mundo se assusta, a gente fica, opa, é gente diferente. Diferente de nós, a nossa sociedade aqui é uma sociedade de pessoas simples. No entanto, aquele uniforme já o fez destacar-se. Então, é essa necessidade de destaque para a nossa pessoa que nós queremos chamar a atenção. Né? Quando todo mundo está de um jeito, a gente chega bem espalhafatoso daquela forma. Cheguei, né? Cheguei, todo espalhafatoso, pronto. São pessoas que procuram chamar a atenção para si, para poder ser aceito por aquele grupo. Essas pessoas vaidosas, elas gostam de homenagens. Ou uma homenagem para ele está sempre necessitado de receber, catucando, exigindo, chamando a atenção, né, pondo-se em evidência, para que ele seja homenageado naquilo, numa, noutra, nas coisas que ele faz. E também, aqui agora nós entramos numa questão espiritual. Os trabalhos que nós realizamos, principalmente os trabalhos na área espírita, em que nós temos a motivação, e essa motivação deve ser uma motivação espiritual, de cunho espiritual, de promoção do ser humano com relação àquela atividade. Mas muitos trabalhos nossos são usados para a promoção daquela pessoa. E aí o cara, quando vai fazer negócio, chama a atenção, vai para lá, vai para cá, usa o microfone, usa o panfleto, usa bater na porta, a foto. Vejam as fotos hoje, quando qualquer pessoa se mexe, as máquinas o tempo todo apitando, tirando, e a pessoa se sente importante, né, naquela posição. Então, é essa motivação.
é um perigo para nós espíritas, para que a gente não faça da atividade que estamos realizando, usar a tribuna, dirigir uma reunião, promover um evento, dirigir uma casa, seja qual for a sua atividade dentro da casa, em você chamar, em você se sentir motivado para a coisa ser, o fato importante ser você e não aquilo que você está divulgando. Eu sempre digo quando eu dirijo de que o importante é a doutrina. É a doutrina que aparece, é a doutrina que se ressalta. Não é fulano nem cicrano. É a doutrina que deve estar em primeira mão. Então, esses gestos estudados, que pessoas sabem fazer, né, que já diz, os políticos, por exemplo, os políticos sabem, decoram aquelas frases, né, aquele gesto, aquela forma de fazer, né, a postura como deve se colocar, a retórica no falar bonito, frases de efeitos pronunciadas, né, as atitudes intempestivas. O que é atitude intempestiva? É aquela que é fora da hora. Você saiu fora do tempo. Você diz uma coisa que não tem nada a ver com o momento, com tudo aquilo. Uma atitude intempestiva, um grito, um pedido de socorro, um desespero, chamar a atenção. São atitudes intempestivas de alguém vaidoso que quer chamar a atenção sobre a sua pessoa naquele local. Naquele momento, quando ele faz assim. Ou então, atitudes arrogantes, né? Você sabe com quem você está falando? Eu sou fulano de tal, a carteirada, como nós chamamos, né? Eu não falo comigo não, porque você não sabe quem é com quem você está falando. Tudo isso, meus irmãos, são consequências da vaidade que nós carregamos no nosso íntimo, no nosso eu, sem perceber. Está escondida, guardada, ninguém fala nisso, e a gente anda por aí, muitas vezes, sem nenhuma noção do perigo que isso ocasiona e do mal que você está causando a si próprio. Como a doutrina espírita é uma doutrina de consolação, de conforto, de bem-estar, que procura restaurar em cada um de nós o estado de bem-estar e felicidade, nós não estamos aqui para justificar sofrimentos. Nós não estamos aqui para dizer, não, você tem que sofrer mesmo, porque é assim a lei. Não, nós estamos restaurando, nós estamos buscando pessoas doentes, necessitadas, desajustadas, e os defeitos nos desajustam para que nós consigamos marchar os nossos passos equilibrados dentro da sociedade, a própria sociedade espírita. E mais ainda, porque a vaidade, ela provoca grandes prejuízos. Prejuízos não só a você individualmente, mas também no meio em que você vive. Principalmente no meio em que você vive. Já disse um aqui, que vocês já devem estar com ela imaginando. Por exemplo, a falta de tranquilidade, de sossego, você não sabe quem é você. Você está sempre numa pose, num gesto, imitando, procurando representar uma atitude, uma pessoa que não é você, e isso você desaparece do mapa, você não é, ninguém é você. Tanto é que, à medida que a gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai vendo que como elas são diferentes do que apresentam, né? Então, faça uma viagem, passa uns dias, durma com a pessoa, comendo com ela, aí você vê como a pessoa é diferente do que você imaginava, né? Completamente diferente. Por quê? Porque a pessoa dela estava escondida. Eu pergunto, meus irmãos, façamos agora uma análise. Nós também não temos um número, um grau, um percentual dessa participação, desse defeito nas nossas posturas, nossos comportamentos, nossa maneira de ser? Nós muitas vezes não apresentamos respostas decoradas, frases de efeito, mostrando tudo isso. Mas vamos agora analisar detidamente cada um dos prejuízos que a vaidade pode trazer para nós. Primeiro, a referência de si próprio, aquilo que eu já falei. Você não sabe quem é você está representando um personagem. Você está representando um personagem e você não se esconde, desaparece, você não sabe quem é você. Só alguém lhe conhece quando vive com você na intimidade. Depois, ele sente necessidade dele mesmo. Ele sente necessidade de ser ele. Ele é uma pessoa intranquila, ele é uma pessoa sem sossego, porque ele não consegue ser a mesma pessoa na intimidade e
diante dos outros. Diante dos outros, ele está apresentando um personagem, mas em si mesmo, ele é outra pessoa. Eles, por conta disso, por conta dessa negação da sua verdadeira personalidade, o que acontece? Aqui é um grande risco. Ele bloqueia os seus próprios sentimentos. O sentimento que ele apresenta é um sentimento que ele buscou, que ele aprendeu, que ele viu no personagem que ele criou para si. Mas os seus próprios sentimentos ficam bloqueados. Por exemplo, ele, em determinado momento, ele gostaria de chorar. Não chora porque não é bonito chorar e fica feio, ele está ocupando uma situação, uma diferença. Ele gostaria de queixar-se de uma coisa, de mostrar a sua fragilidade. Não, ele não vai fazer isso. E então, ele vai ficando insensível. E essa insensibilidade, esse bloqueio dos seus sentimentos, vai o tornando grosseiro, frio, insensível. Meu Deus, a gente vê no trabalho, quanto a gente acusa os nossos chefes de insensíveis, né? Às vezes o chefe gosta de você, gostaria de entrar em contato com você, entrar na intimidade, mas ele é chefe, ele assumiu a personalidade do chefe e ele então lhe castiga, muitas vezes sem querer. E então é uma pessoa torturada, uma pessoa grosseira, uma pessoa insensível, quanto mais vaidoso ele for, por conta disso, porque os seus sentimentos, a sua verdadeira personalidade está bloqueada. Um grande prejuízo para a nossa vida de relação, para o nosso bem-estar, para a nossa satisfação, para a nossa felicidade, enfim. Porque você não é o que você, não vive o que você é. Mas, para nós espíritas, o grande problema da vaidade é a questão da presença espiritual que nós carregamos conosco. Todos nós aqui já fomos avisados, muitas vezes, nenhum palestrante aqui deixa de dizer isso, que nós vivemos acompanhados de espíritos. Cada um de nós tem ao seu lado 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 espíritos. Não pense que você está sozinho aqui. E quem são esses espíritos que estão ao seu lado? Espíritos, muitas vezes, nós temos das duas vertentes. Os amigos que gostam de nós, que querem ver-nos bem, felizes, e os inimigos que tentam interceptar todos os nossos passos que está aí. Pois bem, estes inimigos se aproveitam da nossa vaidade para infiltrar-se e fazer você papel de bobo. E fazer você como um trouxa, como um bobo da corte, um palhaço. Gente, quem de nós não já sentiu-se assim? Gente, eu estou me sentindo um palhaço. Para todo lado que eu viro, que eu olho, eu tenho pessoas aqui que conversam isso, no nosso grupo de educação de sentimento, que eles confessam isso. Eles confessam assim, eu estou como se fosse um palhaço, todo mundo ri de mim. Mas por que se todo mundo está querendo rir de você? Ou rir mesmo. E, sobretudo, principalmente na família e entre os amigos. Porque, meus amigos, meus irmãos, se qualquer estranho, uma cara estranha aí qualquer, ficar rindo de mim, eu nem olho para ele, não conheço, aquele não me mexe, não mexe muito comigo, eu não me incomodo. Mas se uma irmã, um tio, um parente, um filho, veja o pai com filho, por exemplo, a luta tremenda que não existe entre pai e filho. Muitas vezes aquilo está sendo ocasionado pela presença de um espírito inimigo dos dois, mas que usa a sua vaidade. Se você é vaidoso naquilo, aí o espírito pega você no pé naquela vaidade. E daí que o viver intranquilo, o viver desesperado entre as famílias. Daí que o médium, principalmente o médium ele é o intermediário, nós já dissemos, das pessoas encarnadas com as pessoas desencarnadas, e então ele dá campo, ele dá abertura, ele abre o seu campo de mediunidade para que aquele espírito faça de você joguete. E você se sente... Gente, quantas vezes nós não já vimos casais, famílias, que o cara diz que são verdadeiras guerrilhas entre um e outro. O casal aponta exatamente o defeito do marido, e o marido aponta o defeito da mulher, e fica aquela luta tremenda sem um aceitar o outro. O que é que acontece ali? Acontece ali a presença de um inimigo espiritual, usando a porta aberta
da sua vaidade. Entenderam agora que como é fácil a gente começar a viver, dominar as pessoas que moram conosco, a fim de que a gente viva em paz, tranquilo, uns com os outros, respeitando, cada um sabendo, porque, já dissemos, cada um de nós tem falhas, tem defeitos, tem comportamentos esdrúxulos, tem tudo isso, mas dentro de uma família, dentro de um casal, tudo isso é administrado, tudo isso é levado e daqui a pouco o sangue que corre na veia faz aquilo desaparecer. 5 minutos depois já está todo mundo bem. Mas a vaidade não deixa isso assim. E usa toda a vida, sempre, essa porta aberta, o nosso defeito, o grau de vaidade que nosso é grande. Por exemplo, você quer ser sabido, então você mostra uma determinada sabedoria. O Espírito que está lá acompanhando você, vez por outra ele vai exatamente e procura jogar, né, a folhazinha para você cair, exatamente naquilo que você está mancando, está sabendo, está sabido. E dentro da família, chama a atenção, nesse livro aqui, por exemplo, Manual Prático do Espírita, ele mostra isso bem claramente, como os espíritos se infiltram dentro da nossa casa, na nossa vida de relação, da família, dos amigos, quanto é difícil a gente manter uma amizade. Já perceberam isso? Chega o ponto, gente, que a gente assim, você quer ter uma amizade, é melhor você esconder, não diga a ninguém que é amigo de fulano, porque se você disser, rapidamente você perde o amigo. E o que acontece? Você diz, foi o que aconteceu? Não sei, de repente sumiu, ninguém consegue achar uma causa real, realmente, para você, de cartório, como se diz, para você conseguir achar. E aquilo é exatamente esses inimigos que, usando a nossa imperfeição, a imperfeição da vaidade, faz com que a gente acabe a amizade com todos os amigos. Qual seria, então, daqui a pouco nós vamos ver a cura, né? Como nós nos curarmos da vaidade, né? Como a gente conseguir administrar essa vaidade que nós trazemos, e daqui a pouco a gente vai saber. Então, os prejuízos são imensos. Primeiro, porque nós ignoramos. Ninguém aqui, eu acho, pouquíssimos aqui, eu trouxesse um psicólogo, colocasse aqui, fizesse uma fila, você me diga aqui qual o seu nível de vaidade, de 1 a 10, me diga. O cara disse, não tenho vaidade não. Não consigo, Zilda, não consigo achar essa vaidade. Eu tenho muita dificuldade de achar, mas até que percebi aqui algumas nesse estudo, que é quando a gente estuda, quem primeiro aprende somos nós mesmos, né? Então, os prejuízos, outro prejuízo profundo que nós temos, é a necessidade que você tem de si próprio. Quem sou eu, afinal de contas? Quanto eu valho? Quem me ama de verdade? Quem gosta de mim de verdade? Né? O que é que eu sou na vida? Né? Então, todo mundo me usando, né, naquilo que eu tenho, mas de mim mesmo ninguém gosta. E então, olha que grande prejuízo, você não é amado. Por que você não é amado? Porque você não se apresenta, você se esconde atrás de personagem, você fica fingindo, você fica colocando-se arrogante, não tem a coragem de colocar a cara na frente da tela, como se diz, e então você não é você próprio. Então você sente essa necessidade dessa referência de si mesmo, essa referência de si mesmo. Eu penso até, sinceramente, quando eu lia isso aqui, pesquisava, examinava, aí eu disse assim, eu acho que eu vou para um psicólogo. Os psicólogos, eles ganham muito deles. Fala de você e tal, tal. Aí os psicólogos começam a mostrar isso. Que, aliás, esse livro, Manual Prático, não foi de psicólogo, mas foram de espíritas, de estudantes do Evangelho de Jesus, mostrando do ponto de vista espiritual o prejuízo que nós causamos. Essa parte aqui, por exemplo, da infiltração dos espíritos na nossa vida, através da nossa vaidade, isso aqui é de valor inestimável. Para nós os médicos, para nós os espíritos, para nós os trabalhadores. Por que o trabalhador cria tantas áreas de trabalho e no segundo desaparece tudo, não vai para frente? Você chega, criou, lançou, está pronto, está tudo bonito. De repente você chega e não tem mais nada ali. Por conta exatamente da falta de controle, da falta de percepção, da falta de análise, da falta de trabalhar essa parte da vaidade que carregamos conosco. Vindas do orgulho. Daí você vê que a gente precisa mexer bem mais fortemente nesses nossos sentimentos.
E o Evangelho é bom por isso. Porque no momento em que você começa a estudar o Evangelho, você vai abrindo o seu campo de percepção pelas próprias vibrações do Evangelho, da verdadeira realidade da vida. E então você vai percebendo à medida. Nós temos aqui na casa o estudo sistematizado do Evangelho. E todas as pessoas, eu garanto a você, nós temos 4 grupos formados, e todas as pessoas que estão estudando, elas sentem a transformação na sua vida. Percebe isso, percebe aquilo, vai notando, e daqui a pouco as pessoas já não são mais a mesma. Por quê? Porque é um verdadeiro remédio para os nossos defeitos, para as nossas falhas. É um verdadeiro remédio para que nós possamos procurar as virtudes, porque a cada defeito corresponde uma virtude. Se o defeito está existente aqui no seu nível de consciência, atuando na sua vida, a virtude está escondida, está morta, está guardada lá nos refolhos da sua alma. Mas se você puxa, através do conhecimento do Evangelho, se você puxa a virtude, colocando, puxa, e o defeito automaticamente é ele quem vai desaparecer. E o Evangelho faz isso, ele abre um campo de percepção para que você possa, então, perceber esse nível. A vaidade é realmente bem subjetiva. Então, a cura, como nós, porque o ponto me disse isso, e eu tive que buscar uma cura para a vaidade. Eu nem percebia que tinha vaidade, né? Tive que procurar a cura, os caminhos que nos conduzem a trabalhar esse defeito nas nossas almas. Primeiramente, antes que tudo, é tomar conhecimento dessa falha na nossa personalidade. Trazer para o nível da nossa consciência. O que é isso? É que existe em mim, mas eu nem sabia nada, eu nunca percebi isso não. Para mim está tudo legal, tudo bem, eu estou numa boa, que bobagem é essa? Mas quando você começa a tomar consciência, parece que eu não estou bem aqui não, né? Eu não consigo segurar os amigos, eu não consigo viver bem com minha família, eu não consigo ter amigos na sociedade, eu não consigo me desenvolver profissionalmente, tem alguma coisa errada comigo. E aí a gente começa a olhar-se, mostrando, procurando, né? E quando você estuda esses diversos defeitos, a partir do egoísmo, depois vem o principal filho do egoísmo, é o orgulho. E do orgulho saem as diversas vertentes. E uma delas foi essa, a que nós estamos estudando na tarde de hoje. Então, essas manifestações impulsivas, irracionais, intempestivas, que tangem as pessoas de perto de nós, que não agrega ninguém, que nos deixa diferente de todos. Então, a gente começa a administrá-las. É isso que nós chamamos aqui na doutrina espírita, reforma íntima dos nossos atos, do nosso comportamento, da nossa maneira de ser. Reformando a nossa própria estrutura pessoal, reformando a nossa própria maneira de ser. Então, tem alguma coisa com cada um de nós que não está funcionando, que não está bem. E aí a gente vai analisar, fazer uma introspecção. O que é isso? É você entrar em você mesmo, analisar-se. Se você perguntar a um amigo bem íntimo do seu coração, fulano, que defeito você vê em mim? Se o cara for seu amigo mesmo, ele não diz não. Ele for seu amigo, ou um amigo e fala, não, rapaz, está tudo bem contigo, você é legal, é uma pessoa bacana. Mas se for um amigo mesmo, sério, fulano, tu precisa melhorar nisso aqui. Tu está ruim nessa parte aqui. Principalmente no nível de relação uns com os outros. No centro espírita, nós devemos nos relacionar bem. Não há motivo para a gente chegar aqui feito uma pedra, calado, isolado, entrar aqui, assistir, tomar o passo, sair quase de olho fechado. Tanto faz estar o olho fechado como aberto, porque você não está vendo ninguém, não está sentindo ninguém. Não é? Você não está sentindo ninguém. Por que a gente sabe que você não está sentindo? Porque você não ri, não fala, não dá uma boa tarde, não diz que está um calor, não diz que esse frio está gostoso. Você não diz uma palavra, um gesto de gentileza para se comunicar com o seu vizinho, com as outras pessoas. Às vezes eu tenho vontade até de fazer como na igreja católica, né? Vamos nos abraçar, conhecer cada um de você, para você ver quem é. Aí alguém que está ali sozinho, como o nosso jovem aqui, ele diz, não, Zilda, eu não tenho com quem abraçar. Aqui minha cadeira da direita está vazia, minha cadeira da esquerda. Aí se aproxima do outro, vira para trás, vira para frente, procura uma pessoa para que você se comunique. Procura uma pessoa para você se comunicar. Na saída, você vai descendo, tem gente que desce daqui até lá na cima, para a par com o outro e nem olha, não sabe nem se era homem, mulher, velho ou moço, nada, não viu, não vê o outro. Nós não vemos uns os outros, nós não participamos da vida uns dos outros.
Depois, qual? Ah, sim, isso é um egoísmo, é uma forma de egoísmo. Todos os defeitos, eles estão plantados, eles vêm da grande árvore que se chama. Outra, a cura, não foi que eu estou falando? Não é? Não estou falando na cura? Né? Eu já disse umas duas, não foi? Então, uma outra, Fura, é você procurar saber se conhecer a você. O que é que eu gosto? Né? Digamos que você gosta da música de Valdir Soriano. Né? Valdir Soriano, você lembra desse cantor, né? De que existiu, né? Aí, mas quem é doido de dizer aqui que gosta de Valdir Soriano, né? Ninguém, não, você gosta? Então, mas ninguém, aí não, porque, rapaz, não, eu gosto dos funk de hoje, aquelas músicas, não, você não vai dizer isso. Mas se você é isso mesmo, por que você negar? Não é? E você escutar o seu Valdir, né? Eu sou assim, a mulher que casou comigo tem que gostar de mim, eu sou esse que está dentro de você, não é? Não sou diferente. Então, uma das curas é você procurar encontrar-se consigo próprio. Quem é você? Do que é que você gosta? Retire essa capa que você colocou em si e seja você mesmo e procure se apresentar com ela, fazendo com que todo mundo aceite você do jeito que você é. O outro, despisse da roupagem teatral. Quer dizer, eu disse a vocês ainda há pouco que criei um personagem para mim, né, de mulher, de uma pessoa perfeita, que foi a minha professora do primário, né? Então, cada um de nós tem. Pode examinar aí na sua consciência que você tem um modelo, seu tio, seu primo, você tem uma pessoa que você imaginou. Então, tire essa pessoa da sua vida e se deixe se apresentar como você é. Isso está lhe prejudicando. Isso está lhe apagando, está fazendo você sofrer, não torna as pessoas felizes. Aparência nenhuma torna ninguém feliz. As pessoas são felizes pela maneira como elas se apresentam. Aceitar-se como nós somos. Muitas vezes nós queremos que os companheiros, as pessoas que participam do nosso relacionamento, nos aceitem. Porque você não gosta de mim, você não me aceita, quer que eu seja diferente. Mas se perguntamos, você próprio se aceita? Você próprio tem coragem de dizer quem é você, daquilo que você gosta mesmo, quem é a sua personalidade? Não se aceita. Então, se você próprio não se aceita, como quer que o outro aceite você? Então, as curas estão nisso. E já disse, nós conseguimos muitas transformações através do estudo em grupo do Evangelho segundo o Espiritismo, ou do Evangelho do Cristo, a Bíblia, como você quiser estudar. Daí a importância do Evangelho no lar, daquele trabalho que nós, os espíritas, fazemos sempre, cada um de nós, o espírita consciente, o espírito que já tomou conhecimento, ele faz uma vez por semana o Evangelho no lar. Coloca a mulher, os filhos, a empregada, o visitante, né? Todo mundo ao redor da mesa lê um ponto do Evangelho, discute. Aí ali vai começando a pessoa, olha aqui você, né? O outro diz, não, é você que está lá. Você já achei que você está aqui no Evangelho. Não é esse o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é você conhecer o ponto. E o julgamento, cada um vai fazer de si. Aliás, eu tenho até uma regrazinha aqui para mostrar a vocês, nessa questão de transformação, nessa questão de mudança de defeitos por virtudes. Quando você fizer isso, não diga a ninguém. Faça isso só você consigo próprio. Não diga sequer o maior amor da sua vida, você não fale isso. Olha, fulano, eu estou dizendo, tirando isso. Não faça isso, não, você vai fazer papel de bobo e vai atrapalhar-se. Você faz consigo próprio, mostra-se diferente e ponto final. Perceberam? Entenderam como é a história? Não tem minha mulherzinha querida, meu marido, minha amiga, qualquer pessoa lá, o meu guru, que eu vou contar ele. Olha, fulano, eu estou fazendo um esforço bem grande para mudar isso aqui. Não diga nada disso, não, você só vai cair numa esparrela. Você faz consigo próprio. Assim como você percebeu a sua falha, quando você perceber a sua falha, também não diga. Fulano, eita, eu estou ruim demais, eu sou muito invejoso.
Né? Inveja, pelo amor de Deus, inveja. Nós ainda vamos estudar aqui, talvez ainda caia um momento a gente estudar a inveja, você vai ficar estarrecido com a inveja. Mas nós estamos estudando a vaidade, né? A vaidade, que esse... Ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, que eu disse que era um orgulho. Depois do orgulho, quando o orgulho está muito forte, muito exacerbado, vira o quê? Qual é a consequência de um orgulho bem forte, bem grande? É a soberba. E sabe o que acontece com a soberba? Aí espatifa, se cai. Ninguém consegue ficar soberbo a vida toda. É o último ponto. E como ninguém consegue se segurar lá no ponto de cima por muito tempo, você vai subindo, subindo, subindo. Chega lá, você tem que descer, descer, descer. Só que a descida da soberba não é uma descida lenta, vagarosamente, não. É uma queda. Você se espatifa. É a soberba. Portanto, eu não vou nem falar em soberba aqui, porque não tem nenhum soberbo aqui. Nós somos espíritas cristãos, nós estamos há muito tempo a ouvir a palavra do Evangelho, e a gente não conhece a tal. Mas a soberba é dessa forma. A soberba, quando chega ao ponto final, ao ponto ela cai de repente. Aí é espatiface mesmo, você se prejudica mesmo. Ela não tem sustentação espiritual nenhuma para se manter no topo na vida de ninguém. Entende? Pois bem, a vaidade exagerada, ela pode levar a isso, né? A você se achar um cara, né? Se achar a pessoa, né? E você pode cair na loucura da soberba. E assim, meus irmãos, nós vamos verificar de que você ter um apreço pela sua postura, pela sua apresentação, por querer ser saudável, feliz, agradável, isso é perfeitamente humano. Não tem nada de errado nisso. Em você se arrumar, em você comprar roupas, em você comprar caçar, em você se apresentar, nada disso está contra a lei de Deus. O erro está somente no excesso. Quando você furta, quando você tira tempo, dinheiro, recursos da parte necessária da vida, e você tira esse tempo para gastar na futilidade. Quando, por exemplo, uma pessoa deixa um filho em casa sozinho com a empregada e vai para o shopping, passar o dia todo no shopping. Né? Não, eu preciso conhecer, preciso ver a novidade, comprar. E você não se esquece. Quando você julga as pessoas pela aparência, está bem vestido, quantas vezes a gente não viu isso? Os ladrões, eles já sabem disso, né? Os assaltantes, as pessoas, vêm se apresentando todos legal, todos vestidos, você diz, aí é uma pessoa de bem. É uma pessoa feliz, é uma pessoa tal, para seguir de modelo. Quando a gente vê o cara bota a arma na mão, é um assalto. Né? Então, que nós não sejamos mais, a partir desse momento, assaltados por esse sentimento, por essa forma de comportamento, por essa maneira de sermos equivocadas, que nós fomos deixando acontecer na nossa vida, não trabalhamos isso, desconhecemos, e hoje muitos de nós se encontram perdidos na vida, perdidos no tempo e no espaço, sem encontrar-se representando uma figura que não corresponde à sua realidade e sendo infeliz. O efeito de você trocar um defeito por uma virtude é exatamente isso, proporcionar a você um nível de felicidade, de bem-estar, de contentamento. A Terra está entrando num período de contentamento, de satisfação, de tranquilidade. Pensam vocês que esse estado em que nós estamos aí vai permanecer sempre assim? Não, isso é uma fase final. Isso é uma fase final do mundo de expiações que nós estamos atravessando. Daqui a poucos anos nós estaremos tranquilos. E aí, meus queridos, aí nós vamos ter que conhecer as virtudes, porque teremos que viver as virtudes, porque o invejoso, o egoísta, né, o mau, o soberbo, né, o vaidoso, não vão ter mais espaço. Vai ser jogado, vai ser retirado. E nós teremos como convivência com o bem, com a oportunidade de termos esse relacionamento saudável uns com os outros e sermos felizes. Que Jesus, nesse dia, no Dia das Mães, possa abençoar não só as nossas mães queridas que estão conosco ou que estão no mundo espiritual, mas possa abençoar, sobretudo, esse nosso propósito, a percepção dessa nossa falha, a
a vontade de querer entrar nessa filigrana, examinar-se o seu ponto de vaidade, aonde esse sentimento de querer sobrepor-se ao outro, de querer se apresentar, de querer ser o tal, o cara, como diz a novela, sobrepõe-se a todos os demais e você passa a se destacar diferentemente. Que Deus tenha, sobretudo, piedade de mim para que eu possa também corrigir-me nessa falha, porque podem ficar sabendo vocês, quando nós estudamos, nós somos o primeiro a aprender o ponto que estamos passando para você. Que Deus continue conosco sempre. Agradecemos a nossa irmã Zilda pela palestra. Belas lições para as nossas vidas, né, meus irmãos? Agora nos cabe fazer o dever de casa. Vamos levar cada um na lembrança para que possamos realmente chegar em casa no nosso dia a dia e botar tudo que nós ouvimos em prática. Eu vou passar o microfone para o nosso irmão Ronaldo, que ele